Agora, depois de você assistir os dois vídeos que fiz sobre João Batista não é o restaurador, de Mateus 17:11, agora veremos neste terceiro vídeo qual verdadeiramente foi o ministério de João Batista. Lucas 7:26-30. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Veja que Jesus está falando agora de João Batista. Verso 27. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o seu caminho diante de ti. Agora sim, agora você vê que as escrituras se harmonizam. As escrituras precisam se harmonizar. Quando você diz que São Mateus 17:11, onde diz Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, é João Batista, você não entra em harmonia com Atos 3:21, que 4 anos depois da morte de João Batista diz que os céus ainda iam conter Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Aí você está tendo um conflito escriturístico, não está harmonizando. Mas aqui você vê que está harmonizando. Observe que aqui Jesus não está dizendo: este João Batista é aquele de quem está escrito: eis que envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Não, Jesus não podia falar isso, senão as escrituras não se harmonizavam. Porque isso aí é Malaquias 4, verso 5. É um Elias que vem antes do grande e terrível dia do Senhor. E Jesus sabia que João Batista não tinha vindo antes do grande dia terrível do Senhor. Jesus sabia que João Batista não tinha restaurado todas as coisas. Jesus, sendo ele próprio a palavra, ele não podia sair da palavra. Ele estava em harmonia. Por isso aqui ele não disse: este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Mas ele disse: este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o caminho diante de ti. Tá vendo? Jesus sabia, João Batista não é o restaurador. Ele é aquele que prepara o caminho para a primeira vinda do Messias, não aquele que vem antes do grande e terrível dia do Senhor, de Malaquias 4, verso 5. Que maravilha ver as escrituras se harmonizando. Quando você entrega as escrituras na mão de um profeta, ele harmoniza as escrituras. Mas quando a denominação interpreta, ela faz os versículos entrarem em conflito. Você já pensou se João Batista é o restaurador de Mateus 17:11, entra em conflito com Atos 3:21? Se fosse um teólogo denominacional, qualquer denominação que falasse isso aqui no lugar de Jesus, teria dito sobre João Batista: este é aquele de quem está escrito: eis que envia o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E que conflito escriturístico ia ser isso, porque João Batista veio e até agora o grande dia terrível do Senhor não veio. Então, as escrituras interpretadas por teólogos denominacionais é uma catástrofe. Este grande dia terrível do Senhor, de Malaquias 4, verso 5, é o mesmo que Paulo falou aos Tessalonicenses: aquele dia virá como ladrão de noite, quando eles pensarem que haverá paz e segurança, haverá repentina destruição. Isso está para o futuro. E isso não é só para Israel, isso é para o mundo todo, é um acontecimento mundial. Então você viu como o meu Jesus harmonizava as escrituras? Jamais ele ousou dizer sobre João Batista: esse é de quem está escrito, eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele não fez isso. Mas este é de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da minha face. Esse é de quem Isaías falou: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Este sim é João Batista.
não aquele que restaura todas as coisas antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, resumindo, começando desde Isaías 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Construí no ermo veredas ao nosso Deus. Este é João Batista. A Escritura não fala de restaurar nada. Fala de construir vereda onde não tinha. A igreja ainda ia começar. Malaquias 3. Eis que envio o meu anjo diante da tua face. Prepara o caminho do Senhor. Veja bem, nada de restauração, mas preparação por uma coisa que ainda ia começar. A gente só restaura uma coisa que se deteriorou ao longo do tempo. Aqui a igreja não tinha nem começado. Então João Batista veio para preparar um caminho para começar a igreja. Lucas 1,16. João Batista fará retornar muito dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Verso 17. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Seu trabalho era preparação, não restauração. Agora Malaquias 4, verso 5. Eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. O mesmo grande e terrível dia do Senhor que Paulo falou aos Tessalonicenses no capítulo 5, que diz: aquele dia, que é o dia do Senhor, virá como ladrão de noite. Quando eles pensarem que há paz e segurança, haverá repentina destruição. Todo mundo sabe que esse é o mesmo dia do Senhor de Malaquias 4. É o mesmo dia do Senhor de 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, que diz que os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se fundirão. Este dia do Senhor não é só para Israel, é um acontecimento mundial. O Elias restaurador vem antes deste dia. E quando Jesus falou de João Batista, ele não diz que João Batista era esse Elias de Malaquias 4, verso 5. Ele diz que João Batista era o Elias de Malaquias 3. O versículo que diz: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. É lógico que Jesus está falando nesse Elias restaurador do último dia e não de João Batista. Agora, quando a Bíblia diz e os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista, é lógico, ao mesmo tempo ele estava falando também em João Batista. Pois quando ele entrou no assunto que haveria de vir um Elias para restaurar todas as coisas, ao mesmo tempo ele disse: mas por outro lado, Elias também já veio, que foi João Batista. Então a Bíblia diz que os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista quando ele disse: por outro lado, Elias já veio e não o conheceram. Mas quando ele disse Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, ele não estava falando de João Batista, ele estava falando de Malaquias 4, verso 5. Ele estava falando de Atos 3, 21, a restauração dos últimos dias. Creia, meu amigo, as Escrituras não estão em conflito, elas estão em harmonia.